Vamos orar? Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. E eu temo e tremo diante da palavra do Senhor, porque é uma palavra fiel e verdadeira. E é esta palavra, juntamente com o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco nessa noite, Senhor. Acorde aqueles que estão dormindo. Fale com aqueles, ó Deus, que não têm conhecimento do Senhor. Alegra o coração daquele que está passando por dificuldades e tribulações. A tua palavra, o teu Espírito Santo é lindo. E ele vai ao encontro de cada necessidade, diferentemente. E nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o capítulo 13 de Marcos, ele trata de dois assuntos. A destruição de Jerusalém, fato que ocorreu em 70 depois de Cristo, e o outro assunto é relacionado à segunda vinda de Cristo. Ou seja, o segundo tema é escatológico. E o que é escatologia? É o estudo ou a doutrina das últimas coisas, das coisas futuras, de coisas que ainda não aconteceram e que vão acontecer. Esse sermão também de Jesus, ele é encontrado no Evangelho de Mateus 24 e no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Ou seja, nos três evangelhos sinóticos, que são os evangelhos semelhantes, é encontrado esse mesmo texto aqui que nós vimos em Marcos. Jesus estava saindo do templo quando os discípulos se admiraram com a construção. Pode observar no versículo inicial do capítulo 13. E aí os discípulos ficaram admirados e Jesus responde assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, referindo-se à destruição do templo que viria anos depois. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, quando os discípulos Pedro, Tiago e João, aproveitando a afirmação de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra, lhe perguntam em particular: quando sucederiam estas coisas? E que sinal haveria de sua vinda quando essas coisas acontecessem? Jesus, então, começa a discorrer os acontecimentos que estão ligados à destruição de Jerusalém e à sua segunda vinda. No final do seu discurso, que é a partir do versículo 28 que nós lemos, ele faz uma exortação. E é justamente esse assunto que vamos tratar nessa noite. E eu quero conversar com os irmãos nessa noite em cima da seguinte temática: é necessário vigilância constante na espera do retorno de Jesus. É necessário constante vigilância na espera do retorno ou da segunda vinda de Jesus. E aí, queridos, como é que a gente pode vigiar? Em que sentido a gente pode vigiar constantemente ou continuamente? De que forma? Observando os sinais dos tempos. Olha o versículo 28. Mantenha a sua Bíblia aberta. Olha o que diz o versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, irmãos, Jesus se utiliza de uma figueira, que era uma árvore bem conhecida lá em Israel, bem comum, para afirmar que quando os ramos delas se renovam, começam a brotar, eles sabiam que estava próximo o verão. E aí Jesus usa essa ilustração e diz assim: assim também vós,
Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Que coisas? Que coisas é essas das quais Jesus fala? Então, irmãos, esse mesmo princípio de observação do pessoal lá com a figueira deveria ser em relação à vida de Cristo. É o mesmo princípio. Observar os sinais que vão suceder à vinda de Jesus. E que sinais são esses? Vamos lá, versículo. Vá para o capítulo aí, o início do capítulo 13, e vamos para o versículo 5. Qual é o primeiro sinal que Jesus fala que sucederia antes da sua vinda? Falsos profetas e falsos cristos, que apareceriam afirmando ser o Cristo, operando sinais e prodígios e anunciando que o fim chegou, e enganarão a muitos, se possível, até os próprios eleitos. Então Jesus diz, olha, o primeiro sinal que vai suceder à minha volta é que vão se levantar falsos profetas e falsos cristos. Ou seja, pessoas fazendo sinais, prodígios, milagres, mas que não vêm do Senhor. Esses milagres, esses sinais, eles farão através do diabo e não de Cristo. Por quê? Porque é falso Cristo, é falso profeta. Não sei se vocês lembram de um Cristo que apareceu um tempo, né? E ele diz que tem até as mãos furadas, dizendo que era o Cristo. Então Jesus diz, ele diz assim, olha, não confie, não vá atrás, porque é falso. É falso. Então esse é o primeiro sinal que sucederia, que vai suceder a vinda dele. O segundo sinal, versículos aqui 7 e 8, olha o que diz. 7 e 8. Quando, porém, ouvides falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer. Ou seja, qual é o outro sinal? Guerras, desastres naturais e terremotos. Temos visto isso? Fome em vários lugares e pestes que assolariam a humanidade. Estamos vivendo uma pandemia agora. Estamos vivendo uma pandemia. Uma pandemia que quebrou muita gente. Uma pandemia que está perdurando praticamente o ano inteiro. Uma pandemia que matou muitos. Uma pandemia, queridos, que não sabemos quando vai cessar. Isso é bíblico. Isso que está acontecendo, isso vai suceder o retorno de Cristo, a segunda volta dele. Então, fome em vários lugares. E essa pandemia, meu irmão, é que deixou muita gente com fome. Tem muita gente desempregado, dependendo desse dinheiro do governo. E a questão é, quando o ano encerrar, não tem mais dinheiro do governo. Como é que essas pessoas que dependem desse dinheiro vão viver? Fome, terremotos, tsunamis que devastam cidades inteiras. Sinais no céu. E sinais do céu. Você vai ver isso em Lucas 21, do 25 ao 26. Sinais do céu. De vez em quando a gente vê um vídeo, né, de alguma coisa estranha acontecendo no céu em determinado lugar. Tudo isso é o pré-anúncio da volta de Jesus. Mas Jesus ainda diz que há ainda outras coisas que sucederiam ao seu retorno. Pregação do evangelho no mundo todo. Versículo 10. Se você observar o versículo 10, ele diz assim, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Isso não significa que o evangelho seria pregado a todas as pessoas, não. Mas que seria anunciado a todas as nações. Até porque a palavra aqui, queridos, para nações é etne, que é o termo em grego para etnia, para nações. Esse é o termo, ou tribos.
até nas áreas mais fechadas ao cristianismo, existem missionários anunciando o evangelho. Sim ou não? Sim. Lugares que você jamais imaginou, tem gente anunciando o evangelho. Então, esse é outro sinal da vinda de Jesus. Outro sinal, perseguições por causa de Cristo. Versículo 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Já temos visto cristofobia? Sim ou não, igreja? Sim. A gente já vê uma perseguição velada? Sim. Queridos, a gente vê países aí que perseguem os cristãos. Tem cristãos em campos de concentração. Não vou dizer o nome do país, porque estamos sendo filmados, certo? Mas tem países onde a igreja é perseguida, que tem pessoas que vivem em campos de concentração. Tem lugares em que quando você se converte, a sua família é a primeira a te perseguir e a te entregar para as autoridades, porque acham que você desonrou o profeta deles. O presidente Bolsonaro, ele falou no seu discurso da ONU, quem viu, ele falou sobre a cristofobia. Ele falou de cristãos sendo perseguidos por conta do evangelho. Tudo isso é pré-anúncio da vinda, do retorno de Jesus. Então, nós como cristãos, nós não ficamos surpresos com o que estamos vendo aí. Porque pela Bíblia, quem lê a Bíblia sabe que tudo isso aí iria acontecer. E se vocês observarem, irmãos, que diante de todas as dificuldades, Jesus afirma que isso é só o princípio das dores. Uau! Tudo isso que a gente está vendo é só o princípio das dores. É só você acompanhar o texto, versículo 8. Jesus diz assim, ó. Estas coisas são o princípio das dores. Por que são o princípio das dores? Porque após tudo isso, ainda vem algo pior. A grande tribulação. E nessa grande tribulação, aí é que a coisa vai apertar. Esse princípio de dores são como contrações de um parto. E conforme o fim se aproxima, essas contrações elas ficam mais intensas. Porque virá depois o quê? A grande tribulação com o surgimento do anticristo. E o que é anticristo? É um homem que vai ser levantado em alguma nação que nós não sabemos de onde ele vem, mas esse anticristo, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ou seja, se está difícil, vai ficar pior. Aí você diz, poxa, missionária, que mensagem é essa? Misericórdia. Num tempo desse, mas eu preciso alertar você. Eu preciso te alertar do perigo que você está correndo. Você precisa estar com a sua vida em ordem. Porque você tem que estar preparado para quando Cristo voltar. Então, eu não posso deixar de alertar você. Para depois você não dizer assim, eu estive na igreja e eu nunca ouvi falar sobre isso. Você está ouvindo nessa noite, se ainda não ouviu. A tribulação será um tempo de muito sofrimento. E antes do anticristo aparecer, virá um período de apostasia. E o que é apostasia? Abandono da fé. Temos visto hoje já isso? Temos visto gente abandonando a fé, abandonando o barco, largando Cristo, preferindo estar lá fora do que servindo a Deus? Sim, temos visto. Temos visto muita gente dentro da igreja que não tem compromisso com Deus. Vem apenas porque gosta daqui, porque é um ambiente legal, porque os irmãos são bens. Mas compromisso com Deus, como falava hoje de manhã o pastor Helder, zero.
Não tem nenhum. E aí Cristo, ele observa tudo isso em nós. Mas em 2 Tessalonicenses 2,8, Paulo afirma que Cristo matará o anticristo com o sopro de sua boca. Mas até lá, queridos, tem muita coisa que vai acontecer. Então, temos visto muitos sinais que vão anteceder a volta de Cristo. Mas por que é, irmãos, que temos que continuar vigiando? A gente tem que continuar vigiando e observando os sinais. Segundo, porque o tempo da volta dele, do retorno dele, é incerto. Ou seja, ninguém sabe quando Cristo vai voltar. Ninguém sabe. Jesus diz, olha, nem eu sei, nem os anjos que estão com meu Pai não sabem quando é que eu vou voltar. Não sabe. E aí, amados, olha o versículo 32 e 33 do capítulo 13. Diz assim, ó. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Temos que vigiar, porque o tempo é incerto. Ele diz, está de sobreaviso. Essa palavra sobreaviso exige constante estado de alerta. Eu não sei se vocês lembram de um programa que Luciano Huck ele fazia há um tempinho atrás, onde ele que era relacionado à questão do sono. Que ninguém podia dormir. Quem entrasse no programa, era colocado uns eletrodos, né, na pessoa lá, e você tinha que ficar alerta o máximo que você aguentasse. Se você cochilasse, você perdia o programa. Você era eliminado do programa. E aí, se a gente trouxer isso para cá, para o texto, a gente vai perceber que essa palavra sobreaviso é um estado constante de alerta. O policial, quando ele está vigiando alguma coisa, ele fica o tempo todo em estado de alerta. Qualquer barulho, ele já está ligado. Ele não pode dormir. E até dá um cochilozinho, mas se houver qualquer barulho, na mesma hora ele desperta. Porque ele está em estado de alerta. O mesmo acontece com o verbo vigiar, que significa manter-se acordado. Vigiar é manter-se acordado. Tal prontidão é necessária. Por quê? Porque não sabemos qual o dia, a hora e o mês que Jesus voltará. Se surgir alguém dizendo, Jesus vai voltar tal tempo e tal dia, pode deixar essa notícia de lado, porque é falso profeta. Quem já determinou a vinda de Jesus, quebrou a cara, desculpa a expressão. Se frustrou, porque disse, alguns já disseram, Jesus vai voltar tal dia, tal ano, tal mês. Nada. Porque ele não determinou a hora e nem o tempo. Jesus usa o verbo vigiai por 3 vezes nesse texto. Olha aqui. Você vai observar no versículo 33, 35 e 36. Se Jesus dá tanta ênfase a essa palavra, é porque é importante. Jesus está alertando. Vigiai. Mantenha-se acordado. Sabemos, irmãos, que o discípulo deve vigiar continuamente. Ele deve manter-se acordado. E para isso ele usa uma ilustração. Uma ilustração do porteiro. Olha aqui, versículo 34, confere no texto. Diz assim, ó.
É como um homem que, ausentando-se do país, ele deixa a sua casa. Ele dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. E você observar, querido, Jesus usa a ilustração, né, de um homem que ausentou. Jesus, ele subiu, mas ele deixou tarefas para nós. Não deixou? Ele deixou incumbências para nós, seus filhos, colocarmos em prática. Ele diz, eu vou. João 14 diz, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então eu vou preparar lugar para vocês. Fiquem aqui, cuidem das coisas, coloquem em ordem, obedeçam às minhas ordens, porque a qualquer momento eu estarei voltando para buscar a minha igreja, que eu comprei com o meu precioso sangue lá na cruz. E Pedro diz, 1 Pedro 2,9, diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então, amados, ele diz assim, olha, se você observar o texto, versículo 35, ele diz, vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou pela manhã. Ou seja, ele usa aqui quatro horários, 4 vigílias. Ninguém sabe se ele vem à tarde, se ele vem à noite. Irmãos, eu não sei se, de vez em quando está prestes a chover, às vezes dá uns trovões assim. Deu um esses dias aí, se foi esse ano ainda, ou foi ano passado, mas foi tão forte, irmãos, esse trovão, que eu acordei de madrugada e disse, meu Deus, Jesus está voltando. É sério. Eu acordei, Jesus está voltando, porque era um trovão tão forte que me acordou de madrugada. Então a gente tem que estar assim, amado, de sobreaviso, em estado de alerta, o tempo todo, vigiando continuamente. Tem que estar pronto. Alcimar, o soldado tem que estar pronto. Porque quando recebe uma ordem, tem que cumprir, não é não? Nem que não queira. Tem que estar em estado de alerta o tempo todo. Pronto. Assim somos nós, somos soldados de Cristo. Temos que estar alerta o tempo todo. Não se embaraçar com negócios desta vida, diz Paulo a Timóteo. O soldado não se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o arregimentou para a guerra. Não se embarace com negócios desta vida. Temos que estar alertas, manter-nos acordados, a fim de que ele não nos encontre dormindo. Olha o versículo 36. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Esse dormindo aqui não é dormindo literalmente. É dormindo no sentido de não vigiar. É dormindo no sentido de levar a vida de todo jeito, de qualquer forma. Não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Jesus vai demorar. Desde que eu me entendo de gente que diz que ele vai voltar. Já passou tanta geração e não voltou ainda. Não se engane. A Bíblia diz que quando Deus fala, ele cumpre. Ele cumpre. Ele disse que ele viria e ele morreu. E ele cumpriu. Galatas 4,4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio no tempo. Em Mateus, após esse alerta de Jesus, ele conta em seguida 3 parábolas. Lá em Mateus 24. Jesus dá tanta ênfase à vigilância, irmãos, que ele conta 3 parábolas após o seu discurso. Lá em Mateus 24, ele conta a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens, que é bem conhecida, e a parábola dos talentos. Todas elas abordam a necessidade de vigilância. Vigilância. Lucas 21,
versos 34 a 36, Jesus diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não vos sobrevenha repentinamente como um laço. Tem que ter cuidado para que as coisas aí fora comece a tomar o teu tempo, a tua vida, e Jesus veio inesperadamente e você não esteja pronto. Então, orgias, todo mundo sabe o que é orgia, né? Orgias são coisas relacionadas à sexualidade, todo tipo. Orgias, embriaguez e preocupações com essa vida. Você não pode perder o tempo com isso. As preocupações existem, sim, mas esteja vigilante, esteja alerta, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Jesus continua dizendo: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possamos escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Mateus 24, 35, 39, olha que Jesus fala: pois assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Querido, Jesus, ele traz o relato do dilúvio. Noé, Deus deu uma ordem a ele: olha, o gênero humano se corrompeu. Eu vou destruir a raça humana. Lá em Gênesis 6. E aí de toda uma geração, e isso, irmãos, é que me espanta, de toda uma geração de Noé, apenas Noé e sua família foram salvos. E os animais? Já imaginou? De uma geração, de várias gerações, apenas Noé e sua família não morreu. E aí, quando Noé fazia a arca, será que a arca deu trabalho, irmãos? Com certeza. Será que as pessoas zombavam de Noé? Com certeza. É um velho doido. Se vê maluco, dizendo que Deus mandou ele construir essa arca porque ele vai destruir. Ô, velho, tu tá gagá. A Bíblia não diz, isso é o que eu estou dizendo. Mas certamente as pessoas zombavam de Noé. Mas Noé continuou firme no seu propósito. Terminou a arca. Quando ele terminou a arca, Deus disse assim: olha, junta os animais, casais, e manda entrar na arca. De cada espécie, um casal. Manda entrar na arca. Quando todos entraram, ele e a sua família, a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. Por que será que Deus fechou? Porque certamente se fosse Noé que tivesse fechado, ele ia abrir quando o povo começasse a gritar. Para poder alguém entrar dentro da arca. Mas Deus fechou. E os céus, os abismos se abriram. Choveu 40 dias e 40 noites copiosamente. Todos os montes foram cobertos. Toda a raça humana foi extinta. Não brinque com Deus. Deus é sério. Hebreus 10, 31 diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele colherá. E o que é que você tem semeado? O que é que você tem semeado?
O texto diz, eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto, se um pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Se você souber, quem já teve a casa arrombada aqui? Se você soubesse que a sua casa ia ser arrombada, você tinha dormido? Teria? Claro que não. Jesus usa essa ilustração. Então, queridos, já sabe que Jesus vai voltar? Vai voltar. Se você já sabe disso, conserte sua vida. Coloque sua vida no altar. Peça perdão a Deus. Se arrependa dos seus pecados. Faça aliança com Deus. Esse é o caminho. Não tem outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Conserte a sua vida enquanto é tempo, porque pode não dar tempo. A vida é muito rápida, a vida é um sopro. É como a neblina a nossa vida. Sem falar que Jesus, de repente, ele pode não voltar nesse tempo. Digamos que ninguém sabe. Mas você sabe quanto tempo você tem de vida? Você não sabe. Então, queridos, tem que estar pronto, preparado para se encontrar com Deus. Porque quer você queira, quer não, a Bíblia diz que um dia todo homem comparecerá perante o tribunal de Cristo, a quem ambos de prestar contas. Todo mundo vai comparecer. Não tem choro. E eu quero encerrar minha mensagem nessa noite falando para os irmãos que todos os sinais descritos por Jesus já estão acontecendo. Falsos cristos, falsos profetas, guerras, fomes, terremotos, epidemias, pandemias. Estamos numa agora, né? Sinais no céu, desastres naturais. O evangelho está sendo anunciado em todo o mundo. Perseguições aos cristãos. Sim ou não? Sim. Então, nada é novo. Vamos para 2 Pedro. Carta de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Olha, irmãos, a partir do versículo 10, veja o que Pedro diz. E lembre que Pedro, ele estava aqui nesse sermão, viu? É bom lembrar disso. E Pedro escreveu a carta, as duas cartas, primeira e segunda carta, mas ele estava aqui junto com Jesus, lembra? Pedro, Tiago e João estavam no sermão, lá, sermão da montanha, ouvindo o que Jesus estava dizendo. E olha o que ele diz na sua carta. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa,
esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro disse que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ninguém espera. Por isso que Jesus dá muita ênfase, vigiai, vigiai, vigiai. Está de sobreaviso. Arrume sua vida, conserte sua vida no altar de Deus, faça aliança com o Senhor, se arrependa dos seus pecados, reconheça quem você é e que você precisa de Deus, se você quiser estar com Ele. Se você quiser estar preparado para subir com Ele, porque a Bíblia diz que a trombeta soará e todo olho verá o Filho do Homem sobre as nuvens, com poder e grande glória. Todo olho vai ver. Jesus disse e Jesus vai cumprir. Queridos, olha o que diz o versículo 4, aqui de 2 Pedro. Ele conversando aqui, ele diz assim, o versículo 3 diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus está falando. Eu estou às portas. Te prepara. Te prepara. Porque eu estou voltando. Versículo 8 diz assim: uma coisa mais que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não vê o tempo como eu vejo o tempo. Não. Deus não tem relógio como eu e você tem. Ele não conta o tempo por horas, minutos e segundos. O tempo quem faz é Ele. É totalmente diferente. Então, queridos, olha o que diz o versículo 31 de Mateus 13. Voltando para o texto. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenho-vos dito, estejam preparados para a volta de Jesus. Vigiem, porque a qualquer hora Ele aparecerá nos céus e virá para buscar os que temem o seu nome, os que fizeram uma aliança com Ele e obedecem aos seus mandamentos. Esses é os que estarão com o Senhor. Queridos, estamos vivendo dias difíceis. Vemos o amor cada vez diminuir. Nós vemos pai matando filho, filho matando pai, desobediência dos filhos aos pais, uma geração rebelde. Temos visto aí o aumento da iniquidade, das coisas erradas, o aumento do lesbianismo, do homossexualismo, da pedofilia e tudo que você imaginar, da zoofilia, que é sexo com animais, e tudo que você pensar. O aumento aí tem sido gigantesco. A iniquidade está com força total. Temos a situação triste nos Estados Unidos. Que confusão aquele país.
uma democracia, jamais imaginávamos que ia chegar ao ponto que chegou. Nações guerreando uns contra os outros. Hoje a guerra não é mais com mísseis, com armas, mas com armas às vezes letais, com pó, que se você tiver contato você morre na hora. Armas estão sendo criadas hoje, que qualquer contato que você tiver, armas químicas, você morre em questão de segundos. O mundo está em guerra. O mundo está gemendo. O mundo está doente. Paulo diz que a natureza aguarda com expectativa, ela geme e ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Entendam, não teremos mais coisas boas, porque tudo que Jesus falou está acontecendo. O cenário está sendo montado para que o anticristo se levante. E aí sim, a tribulação de fato e de verdade vai acontecer. Uns dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Outra corrente diz que não vai passar. Mas se nós vamos passar ou não, não importa. Se nós tivermos que passar, Deus nos dará graça suficiente para suportar. Entende isso? Por quê? Porque você está firmado na rocha. E quando eu estou firmado na rocha, ninguém me derruba. Podem matar o meu corpo, mas não podem matar a minha alma. É momento de consertar-se diante de Deus. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de ser apenas amigo do Evangelho. Mas é tempo de fazer aliança com Ele. Eu estou avisando a você. A decisão agora é sua. Você quer firmar a sua casa sobre o quê? A rocha, que é Cristo, ou a areia? E quando vier os ventos e as tempestades, a casa desaba. E é grande a sua ruína. Não pense, mas se eu fizer aliança com Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? O que os amigos vão dizer? Tu agora é crente, fulano. Oxente! Não é? Fique tranquilo, irmão, na paz. O importante é você estar bem com Deus. Isso é que é importante. Então pense nisso. Amém? Vamos orar? Se tiver alguém aqui nessa noite que entendeu a mensagem e que deseja fazer uma aliança com Cristo, você tem a oportunidade agora de dizer: Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu reconheço o teu sacrifício na cruz. Eu reconheço que eu só vou para o céu se eu tiver aliança com o Senhor. Eu reconheço que eu só vou conseguir controlar as minhas paixões carnais se eu estiver no altar de Deus. Eu reconheço, Senhor, que eu sou miserável pecador e que eu preciso de Ti. Eu quero morar com o Senhor. Eu quero estar com Deus. E eu não quero ser pega desprevenida quando Jesus voltar. Se tiver alguém aqui, dê um aceno com a sua mão, ou fique de pé, que nós vamos orar por você. Vamos ficar de pé, vamos orar todo mundo? Pense
pense na palavra do Senhor. Pense o que você precisa deixar. O que você precisa consertar. Pense nisso. E se conserte com Ele enquanto é tempo. Porque depois pode não dar mais tempo. Deus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Diante da Tua palavra. Uma palavra, Deus, que nos mostra claramente que precisamos vigiar. Vigiar, vigiar. Porque não sabemos a hora em que o nosso Senhor virá. Precisamos estar de sobreaviso, em constante estado de alerta. Precisamos estar, ó Deus amado, manter-se acordados. Observando os sinais dos tempos, quando observamos as estações. Então precisamos observar os sinais dos tempos. Porque Jesus disse que muitas coisas sucederiam à sua segunda volta. Então, Deus, que quando o Senhor voltar, não nos encontre dormindo. Não nos encontre no erro, no engano. Mas que estejamos o tempo todo de sobreaviso, em constante alerta. Porque não sabemos que dia virá o nosso Senhor. Espírito de Deus, faça com que essa palavra desça aos corações. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. E a palavra foi exposta, agora é com o teu Espírito. É o teu Espírito que faz o mover no coração. É o teu Espírito que faz o homem nascer de novo. Que faz com que o milagre do novo nascimento ocorra. O nosso papel é apenas anunciar. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Nos ajuda, Senhor, a manter-nos vigilantes. Vigilantes. Para que esse dia não nos pegue de surpresa. Que possamos ser como as 5 virgens prudentes. Que ao aguardar o noivo, não sabiam que era o noivo viria, levaram azeite de sobra. Para aguardar o noivo. E depois de muito tempo o noivo chegou. Mas elas tinham levado azeite e conseguiram deixar as lamparinas acesas. Oh Deus, nos ajude a não olharmos para esse mundo perdido. Nos ajude a buscarmos ao Senhor e a olharmos para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar, irmãos. Queridos, vamos encerrar o culto. Eu não sei, Jorge, você está ali? Quer vir falar aqui rapidinho? O irmão Jorge ele vai estar falando aqui sobre... nós estamos, irmãos, construindo a Malhada, a Igreja da Malhada do Juá. E aí o irmão Jorge preparou aí as fotos para mostrar como fizemos a sapata lá. Para mostrar que a sua oferta, aquela ofertinha que você deu, né, no envelopezinho, que eu até trouxe aqui para mostrar, né? Esse envelopezinho aqui, quem trouxe a ofertazinha, esse dinheiro está sendo voltado todo para a construção da sapata. Nós fizemos sábado passado e foi uma bênção. Tínhamos mais de 20 homens lá, vestiram a camisa e pegaram o dia feriado, que era dia de descanso, e foram lá ajudar a fazer a sapata. Precisamos fazer o radier. E o que nós precisamos mais hoje é de cimento. Então, se você ainda não ofertou, e você quiser ofertar, quiser ajudar essa obra, você vai ver aqui as fotos aí. Você pode pegar o envelopezinho. Amém? Pode.
Graças a Deus, irmãos. É uma alegria poder compartilhar esse momento tão maravilhoso que nossa congregação está vivendo, né? A gente ainda filhos, né? Mas estamos um filho, né? Temos ali um bebezinho nascendo ali na Malhada do Joá e Deus tem nos surpreendido, né? Tem feito muito mais daquilo que nós imaginávamos, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensávamos, né? E aí eu gostaria de compartilhar um pouco, Nandinho, por favor, né, do que já aconteceu, desde a primeira etapa até agora. Né, a Congregação Batista Missionária, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aquilo, tudo quando pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, irmãos. A primeira etapa foi a terraplanagem, a construção da fossa séptica. E aí teve, desde o do primeiro momento, irmãos, o envolvimento da igreja, né, nas contribuições, no trabalho, na oração, em tudo. E assim, o que tem mal desalegado no meu coração, irmãos, é ver nos irmãos a alegria nos olhos, no coração, de se envolver, de participar, sabe? Eu vejo a mão de Deus nisso. Não está doando simplesmente porque a missionária Jailda pediu ou porque a gente convocou, não. Mas porque Deus colocou no seu coração. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Pode passar, Nandinho. Tem uma... Minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Um momento muito especial, irmãos. Pode ir, pode passar. E aí, irmãos, sempre tem um lanchinho, né? Não tem como não ter. Segunda etapa aí. Muito bom, irmãos, muito bom. Vai. Essa é a segunda etapa, irmãos, onde nós construímos o alicerce, né? E assim, foi um dia maravilhoso na presença de Deus. É incrível, irmão, que tantos 2 dias, né? Surpreendente aí, ó, Nandinho e Vitor trazendo a bitoneira. Irmãos, eu me surpreendi com esses 2 jovens, viu? Com a dedicação, com a força, com a alegria desses meninos. Graças a Deus conseguimos reunir um bom número de irmãos. Quero também agradecer pelas irmãs que prepararam o banquete do almoço da segunda-feira. Muita comida gostosa. Desde o café da manhã, irmãos. Muita coisa boa. E assim, eu queria desafiar você a não ficar de fora. Faça parte dessa história. Faça parte. Primeiro orando, depois contribuindo. E eu creio que Deus vai usar você como uma ferramenta para essa construção. Amém? Ore também para que Deus levante um casal missionário para trabalhar naquele lugar, para evangelizar. Ore para Deus levantar também pessoas nativas, pessoas daquela região ali para evangelizar o povo, porque conhece, né, a necessidade de cada um. Conhece a cultura, conhece os trejeitos da comunidade. Então que Deus possa levantar também alguém de lá para fazer isso, esse trabalho lá. Hoje, alegrou no meu coração, o Luiz esteve aqui de manhã na Santa Ceia. Luiz é um rapaz que mora um pouco mais da Malhada, que é no Poço Fundo, e fica já divisa com Vazinha por ali. Poço Escuro, eu acho, uma coisa assim. E assim ele veio para cá, ele tem participado dos cultos, ele veio com desejo, sabe de quê, irmãos? De saber qual seria o próximo batismo, ele quer saber como é que faz para se batizar, né? Então a gente vê Deus fazendo a obra naquele lugar. Então continue orando, irmãos, continue, em primeiro lugar, orando, que Deus vai fazer grandes coisas. E eu também chamo você, convido você a participar dos cultos. A gente tem feito culto a cada 15 dias no sábado, né? Vá lá, participe, contribua com aquela obra, e Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Gostaria também de pedir a Nandinho para colocar o convite, né? Nessa próxima quinta-feira, estamos no Novembro Azul, onde enfatizamos, né, o combate ao câncer de próstata, e nesta quinta-feira, dia 12, nós estaremos aqui com o Dr. Wesley, que é especialista, é um urologista, professor da Universidade de Medicina da cidade de Serra Talhada, um homem com boas graduações, um homem muito humano, um médico que vai trazer de forma bem
descontraída, um bate-papo sobre esse grande assunto que, infelizmente, tem levado muitos homens ao óbito, né? Então, que você possa vir, possa convidar seus amigos, a esposa que é cristã, que o marido ainda não congrega conosco, convide ele, traga ele. Mulheres que vocês quiserem participar também estejam à vontade a participar. Mas para o ministério masculino é uma convocação. Eu quero todos os irmãos aqui. Eu quero todos os irmãos aqui presentes, também compartilhando, contribuindo, ajudando a receber os irmãos que vão vir de fora. A gente enviou o convite a todas as congregações da nossa igreja, ao Ministério Masculino da sede, né? Eu quero que você também divulgue no seu status, no WhatsApp, nas suas redes sociais, convide homens nos seus grupos. Vai ser transmitido também pelo Instagram da congregação. Então venha, participe. A gente também está preparando para, na próxima quinta-feira, que é dia 19, uma palestra com o dentista. Veja que interessante. Um dos cânceres também que é combatido nesse mês de novembro é o câncer de boca. E, infelizmente, também é o maior número de incidência com os homens do câncer de boca. Então, irmãos, a gente está preparando também um dentista para vir falar sobre esse tema, né? Então, ore para que Deus levante uma pessoa para vir estar conosco aqui também, tá certo? Vamos fazer um mês bem dinâmico do Novembro Azul, né? Quero também já convocar as meninas do Ministério de Decorações e Eventos aí, e também do lanche, viu? Para estar conosco aí contribuindo. Desde já eu quero agradecer às meninas que decoraram, ficou muito bacana. Ficou lindo o painel, né? Muito obrigado mesmo às meninas, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E aí eu gostaria de convidar você a ficar de pé, vamos orar pela malhada, vamos orar também por esse Novembro Azul, para que Deus possa despertar em nós, irmãos, a esse cuidado. O homem é muito fechado para se cuidar, né? Que nós possamos despertar e cuidar desse templo, que é o nosso corpo, que é o templo morado do Espírito Santo. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, queremos te louvar por todos os benefícios que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, pela mão de cada um dos irmãos que contribuíram ali na Malhada do Joá, com o seu trabalho, as meninas que estiveram ali cozinhando. Obrigado pelo momento de comunhão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos surpreendeu com a nuvem que estava sobre aquele lugar, nos protegendo do sol. Queremos te louvar, Deus, pelas providências do cimento, do ferro, da areia, da brita. Queremos te agradecer por tudo, Senhor. Muito obrigado. Queremos também te agradecer, Deus, por essa oportunidade de Novembro Azul, onde estamos aqui trazendo para a igreja as informações necessárias. Que o Senhor desperte o nosso coração de homem, Pai, para nos cuidar mais, de nos prevenir, Senhor, cuidar da nossa saúde. Abençoe a vida do Dr. Wesley, que estará aqui conosco, que de alguma maneira nós também possamos levar a Tua palavra na vida dele, possamos ser bênção para ele, que ele seja um bênção para nossas vidas aqui também na quinta-feira. Queremos te louvar pela vida do ministério masculino, que o Senhor abençoe cada homem que tem participado, e também que o Senhor desperte, Pai, mais homens para estar conosco, que eles possam vir, Senhor, para contribuir conosco, no nome de Jesus. Amém. Missionária. Irmão, sente aí rapidinho, viu? É só desculpa o adiantado da hora, que hoje extrapolou um pouquinho, mas é rápido. Só alguns avisos da semana. Queridos, na terça-feira temos estudo, estamos falando sobre predestinação e livre-arbítrio. É um tema bem interessante, bem polêmico,